Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo professor Dogilan, estamos aqui mais um semestre, dá início às nossas atividades aqui como professor e vocês como os alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa faculdade, a Faculdade Unirb. Estamos prontos aqui depois de um recesso aí de praticamente 2 meses. Vamos começar mais um período, né? Então, desejo a vocês, primeiramente, um bom semestre. Estamos aqui para tirar as dúvidas, para orientar vocês nessa caminhada da profissão de vocês. Então, como a gente já se programou, essa semana nós temos uma semana de lives, né? São lives que cada professor vão estar apresentando uma temática dentro do seu conteúdo, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre finanças, né? Sobre planejamento financeiro. Como eu sou um professor da área de economia, né, na área de humanas, nós estamos aí para apresentar algo novo, algo que vocês devem aprender a lidar no seu dia a dia, para que chegue lá na frente como um bom profissional, né, um bom administrador das suas finanças, você consiga conduzir da melhor forma possível. Então, a nossa live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro, como é que isso se dá nas famílias, quais são os gargalos, quais são as facilidades que nós temos no nosso dia a dia para conseguir superar as dificuldades. E, acima de tudo, né, a gente saber planejar, fazer um bom orçamento anual e mensal para chegar ao final do ano expert no assunto. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei uns roteiros para que a gente possa estar iniciando nossa atividade, né? Nossa atividade de hoje. E esse roteiro ele se dá a partir de alguns pontos aí que a gente relacionou, né? Então a gente vai falar um pouco sobre noções de finanças, poupar e investir. Vamos falar um pouco sobre educação financeira e sua importância com a família, para com a sociedade. Vamos falar um pouco aí sobre saúde e equilíbrio financeiro. Opa, pulei aqui, né? Por onde começar a organizar as finanças, né? A gente vai falar um pouquinho disso aí. Por que você deve, como profissional, organizar suas finanças aí? E também qual o seu perfil financeiro, né? Qual é o seu perfil, qual é o seu dia a dia, como é que você deve lidar no seu perfil aí, um perfil mais agressivo, mais tímido, né? A gente vai falar um pouco como é que funciona isso aí. Vamos falar um pouco sobre da saúde e equilíbrio financeiro, como é que se consegue ter um equilíbrio financeiro razoável para tentar conduzir as suas atividades, né? E aí, por último, perguntas, dúvidas e sugestões. Como a gente está numa live que, infelizmente, a gente não tem essa interação ao vivo aqui com vocês, mas vamos estar conduzindo aí a próxima atividade que a gente possa estar fazendo, a gente consiga interagir com a live, que a gente possa ter mais contato direto com vocês. Então, vamos lá, meus amigos. Nós temos aí uma programação e vamos seguindo ela aí. Então, noções de finanças, poupar e investir, né? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como é que funciona um bom planejamento, mostrar para vocês quais são os gargalos que a atividade do dia a dia, né, a convivência em casa pode até nos atrapalhar, não fazer uma boa organização financeira. Então, partindo do princípio que nós vamos ter esse planejamento, esse controle orçamentário, teremos uma vida mais, digamos assim, mais equilibrada financeiramente. Então, para que isso aconteça, tem esse equilíbrio entre as receitas, entre suas despesas, é preciso que você utilize de algumas ferramentas, utilize de alguns aspectos do seu dia a dia, como uma boa planilha no Excel, como umas boas anotações que você deve fazer, e para que chegue ao final do mês você tenha tudo sincronizado, tudo direitinho nessa planilha, né? Tudo organizado. Pessoal, isso não deixa de ser um hábito, né? À medida que você está começando a se organizar, você pode perceber logo no início que é chato, que é complicado, ficar anotando, ficar colocando isso em planilha. Mas se você criar um hábito, você criar o gosto de ficar anotando, né? Fazendo isso ao final do mês numa planilha, você vai ver como é que está a sua evolução. Se você está progredindo nas anotações, como é que está as suas finanças e principalmente como é que está o seu caixa no final, né? Então, um bom objetivo é buscar apresentar os principais ferramentas, né, para obter o controle financeiro das pessoas e buscar o sucesso financeiro através do planejamento financeiro e o controle orçamentário, né? E isso, como eu falei para vocês, isso se dá através de um gosto, de um hábito, e você vai anotando isso dia a dia, que isso vai
lhe proporcionando resultados, né? A saúde financeira diz respeito a esse equilíbrio entre as receitas e suas despesas do seu dia a dia, né? De modo que vai lhe proporcionar, né, uma visualização financeira dos seus aspectos monetários, né, de despesa, como é que você está gastando mais aqui, como é que você está gastando mais ali, e quanto é que você está economizando ali, né? Então vamos lá, a saúde financeira é fundamental dentro do planejamento financeiro de qualquer pessoa, né? Uma boa saúde financeira vai lhe proporcionar um caminho, né, para que você possa conduzir os seus objetivos. Quando você traça objetivos, fica muito mais fácil você conseguir conduzir essa sua vida financeira, né? Um exemplo que eu dou da minha caminhada, logo quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar, né? 2 meses depois que eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar. Não que eu precisasse ali, meu pai tinha condições de me manter um bom tempo ainda, dentro de casa estudando, porém eu me vi buscar uma atividade econômica para que eu pudesse alcançar meus objetivos. O meu primeiro objetivo foi adquirir um veículo para me conseguir me locomover, né? E não foi nada mais, nada menos do que um veículo zero, né? Comprei um veículo novo, mas comprei isso porque era meu alvo, meu objetivo era comprar esse carro. Como eu não estava colocando, não pagando energia, não pagando água em casa, não pagando alimentação, eu consegui me programar. Aí eu dou uma dica para vocês: o melhor momento para vocês começar a programar, criar objetivos, é o momento que vocês estão morando na casa de vocês. Porque tem um pai, tem a família que está mantendo as despesas principais ali. E você está trabalhando e oxigenando uma conta e seus objetivos vai ficar mais próximo de chegar. No momento que você tem essa facilidade, você consegue atingir seus alvos mais fáceis. Certo? Então, uma boa saúde financeira ela é fundamental para o convívio das pessoas, principalmente um convívio familiar saudável, né? E conseguir manter aí a sua estrutura financeira e econômica bem organizada, né? Quando a saúde financeira vai mal, o indivíduo pode ter mais preocupações, né? Ter mais problemas, né? Não conseguir dormir, problema de saúde, né? Então, quando se tem uma vida financeira bem organizada, bem planejada, você consegue lidar até a sua saúde fica melhor. Então, o controle das finanças pessoais é um dos fatores mais importantes para que as pessoas possam desenvolver uma vida longa, né? Então, uma boa alimentação, uma boa atividade física também está ligada a um bom controle financeiro da vida desse cidadão. Esse cidadão consegue ter mais qualidade de vida dentro de uma atividade econômica, né? Dentro de uma atividade que possa lhe levar, né, uma boa programação das suas compras, dos seus objetivos. Então, aprender a poupar para investir é uma ideia intimamente relacionada a um padrão de vida, né? Então, primeiramente, você tem que começar a buscar uma economia nas suas ações. E aí, quando você começa a economizar no final do mês, ao final dos 15 dias, você vê uma necessidade de pegar aquele que você economizou, e lá na frente a gente vai falar um pouco sobre a relação de economizar e poupar, né? E você vai forçadamente vai estar buscando algo para começar a aplicar ou começar a investir, né? E isso você vai começar a poupar. Então, finanças é apenas um ramo da economia que tem como foco a análise de preços, juros, fluxo de caixa, atuação do mercado financeiro e dentre outros aspectos relacionados à economia, finanças, né, poupar e investir. Buscar analisar as empresas, de modo a compreender como as companhias e os investidores avaliam e precificam questões como riscos e retorno. Pessoal, uma grande situação que a gente deve visualizar na nossa caminhada são os riscos que possam estar surgindo na caminhada, né? É claro que você vai buscar um local para investir que lhe dê uma garantia, né, que lhe dê um retorno, mas também lhe dê uma garantia de você não perder recurso, né? Quanto mais você for agressivo, mais você pode estar ali conduzindo, né, a perdas, né? E se você for um investidor moderado, né, um investidor cauteloso, você consegue estar acumulando e atingir seus objetivos. O importante é que você inicie essa parte econômica, essa parte de poupar e essa parte de se organizar. Antes de você começar a poupar, o que é importante? É você se organizar financeiramente, você sair do vermelho e ir para o azul, né? Ou então tentar controlar essas despesas para te direcionar a um caminho do azul, a tua azul ou liberdade, né?
Então, finanças, controlar a gestão de ativos e investimentos, estudando o dinheiro e os negócios, né? Então, a finanças vai estar fazer essa relação aí dos seus ativos, que são suas rendas, a sua renda ativa, a sua renda passiva, né? Os juros que vai caindo na sua conta ali, que vai lhe proporcionar atingir pouco a pouco as suas metas e seus objetivos. Uma das suas essências é verificar como as finanças são controladas e de que maneira o dinheiro é gerenciado quando se faz empréstimo ou aplicado em algum investimento, por exemplo. Né? Então, se você tem uma dificuldade de lidar com o dinheiro ali, está fechando o mês negativo, você vai buscar algo para tentar suprir ali, como empréstimo, como financiamento. Né? Então, se você não tem esse controle, você acaba delegando, digamos assim, passando dinheiro para os bancos, né, que vão estar ali concedendo esse empréstimo. Um empréstimo importante é que você consiga conduzir da melhor forma possível a sua renda, mesmo que seja pouco, mas que você consiga conduzir e consiga atingir seus objetivos mensalmente, né, e até durante 60 meses, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e assim sucessivamente. Resumidamente, as finanças são um pequeno conjunto dentro da economia e considera aspectos como os riscos, dinheiro disponível, tempo, empréstimo, fundo de reserva, dentre outros. Né? Pessoal, o que eu gosto sempre de estar falando nas nossas aulas de economia é que você tem que ter uma noção, né, dos riscos, o que é que você tem disponível para investir, e uma outra situação que você não pode deixar de esquecer, o tempo. Né? É muito importante lidar com o tempo. Quanto mais cedo você começar ter um bom controle financeiro, ter uma boa gestão financeira do seu dinheiro, você vai ter um futuro promissor, porque logo cedo você vai começar a investir. E lá na frente, com a sua meta de 30 anos, 25 anos, 40 anos, você vai conseguir atingir dentro de um portfólio de investimentos, e lá naquele momento que você começar a querer reduzir suas atividades para começar a usufruir um pouco mais da sua vida, você tem um recurso financeiro que vai estar oxigenando o caixa mensalmente do seu dinheiro, né? Então, importante os riscos, importante o que você vai estar aplicando, e importante também o tempo, né? Não esquecer desse tempo que é importante. Olha só, eu com 18 anos, 19, 20 anos, comecei a pensar a longo prazo, né? Um longo prazo, quando chegasse 50, 55 anos, quanto é que eu queria ter de caixa, né? Então, com 18, 20 anos, eu tenho um bom período para fazer aportes pequenos, né? Fazer investimentos pequenos. Agora, se eu pensar em fazer investimento com uns 40 anos de idade e eu querer chegar nos 55 anos com X na minha conta ou investido, olha só o pouco espaço de tempo que eu vou ter, né? De 40 para 55, eu vou ter 15 anos aí, 180 meses, e o tamanho dos aportes financeiros que eu vou fazer. Né? Quanto mais tempo eu tiver, eu vou fazendo aportes financeiros pequenos. Quanto menos tempo eu tiver, eu vou ter que aumentar os aportes financeiros, né? Então, é lógico, né? O tempo, você tem que fazer o tempo a trabalhar para você. Então, inclusive, questões como finanças pessoais, familiares, finanças familiares, utilização do cartão de crédito, pagamento, imposto, utilização de dinheiro em investimento e controle das despesas domésticas que estão relacionadas a este ramo da finança, né? Então, não esqueçam esse ponto aí para que a gente possa lá na frente estar observando. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem uma relação de economizar e poupar, né? Então, começar a economizar é importante. Você trabalha o seu dia a dia, você trabalha a sua renda, e essa sua renda vai lhe proporcionar, né, durante o mês que você trabalhou, um certo valor. E esse certo valor você tem que saber utilizar da melhor forma possível para tentar economizar. Né? Então, economizar é deixar de gastar o dinheiro desnecessário. Né? Se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que me controlar aí, né, em torno de 60% do meu salário para me gastar efetivamente. Os outros 40% é algo que eu vou estar querendo utilizar como um lazer futuro, é como eu posso estar utilizando como uma compra esporádica, e não esquecer, importante também, de guardar um recurso, né, para começar a investir, que é exatamente poupar. Quando você começa a economizar, você vai estar efetivamente gerando uma receita mensal para você ali, quando você direciona aquele dinheiro para uma aplicação. Né? Então, economizar e deixar de gastar dinheiro desnecessário, e poupar significa guardar esse dinheiro que foi economizado de forma, né, a buscar investir. Então, olha só, a minha consciência, né, que lá
quando eu comecei a fazer essa relação de economizar e poupar. Eu comecei a economizar, pessoal, no lanche do colégio, do ensino médio, né? Então, todo mês o meu pai me dava uma granazinha para que eu pudesse fazer o lanche no colégio. E aí, o que é que eu fazia, né? Antes de sair de casa, eu comia muito, né? Eu comia, me alimentava muito, para quando chegar na hora do lanche do colégio, eu não precisar lanchar. Ou então levava uma fruta ali dentro da mochila, ou levava algum biscoito dentro da mochila para que eu não pudesse gastar lá na lanchonete. Né? E com isso, durante a semana toda eu economizava de segunda a sexta-feira. Né? De segunda a sexta-feira eu guardava isso, guardava ali dinheiro por dinheiro, e quando chegava na sexta-feira, eu ia numa casa lotérica e fazia o depósito numa conta poupança, né? Para vocês terem ideia, pessoal, eu criei eu tirei minha identidade com 15 anos, com 16 eu tirei meu CPF, e logo com no finalzinho de 16 anos eu abri uma conta poupança, que não precisava de renda, era só chegar com o CPF, com a identidade e o comprovante de residência, né? Cheguei na conta num banco, num grande banco, abri uma conta bancária poupança, salvo engano, na época, eu acho que o gerente me pediu R$ 100 para abrir, não, R$ 30. E aí eu estava com o dinheiro ali do mês guardado, que eu tinha passado o mês todo guardando, né? E fui lá abrir essa conta. Olha que felicidade que eu saí de lá com um papelzinho da caderneta de poupança minha, né? Então saí de lá, toda sexta-feira eu fazia questão de ir na casa lotérica guardar aquele meu dinheiro, né? Guardava, guardava, guardava. E chegou um certo momento que um ano e meio depois, eu comecei a trabalhar. Foi quando eu passei no vestibular e comecei a buscar meu trabalho. E aí eu comecei a guardar dinheiro mais ainda, né? Porque eu não estava gastando com despesa de casa. Para me trabalhar, eu recebia vale transporte, então eu tinha tudo ali. O vale transporte para me locomover e guardava o dinheiro, né? E na minha casa, meu pai me estava bancando ainda. Então foi o melhor momento que eu conseguia avançar financeiramente. Né? Então eu fazia economia e fazia poupança. Né? Então, quando chegou com 3, 4 meses que eu estava trabalhando, eu visualizei comprar um veículo para mim, para facilitar a minha locomoção, porque eu ia trabalhar de manhã e de tarde e à noite eu ia para a universidade. E eu, pegando coletivo ali, pegando ônibus, demorava muito, eu chegava em casa já praticamente 11 horas, tinha que tomar banho, jantar, estudar, dormir, e no outro dia, 8 horas, eu tinha que estar trabalhando. Então, um carro me facilitava muito, né? E além de ser, né, um objetivo para facilitar a minha vida, quem é que não quer ter um carro, né? Mas minha meta era ter um carro novo. Então, a partir de 2 meses que eu estava ali trabalhando, eu comecei a fazer um consórcio, né? Fiz um consórcio de um carro e comecei mensalmente a pagar ali com uma parte da minha renda. Eu reservava 50% no máximo para pagar esse consórcio e uma outra parte para continuar guardando, porque eu sabia que quando eu recebesse esse carro ia ter umas despesas e eu teria já ali um outro objetivo a buscar. Né? Então, logo depois que eu fiz o consórcio, eu fiz um replanejamento da minha vida financeira e eu observei que eu teria um outro objetivo a buscar. Lá na frente eu falo para vocês desse outro objetivo. Então, pessoal, essa relação de economizar e poupar é importante. Poupar, os conceitos se complementam, né, com passo a passo, dia a dia. Primeiro você começa a se preocupar em economizar dinheiro para depois buscar poupar. Mas fique esperto, não adianta economizar de um lado, né, e gastar de outro desenfreado. Você tem que ter um controle das suas finanças ali. Você tem que saber que está economizando para tentar chegar naquele objetivo. Né? Então, isso poupar aqui para gastar em outro lado não é economia. Muitas das vezes eu conheci pessoas que economizavam em roupa, que economizava em saídas, né? Mas todo final de semana utilizava aquela economia para beber, para ir para churrascaria. Então ele utilizava de uma forma, não é que seja proibido, eu até entendo que é viável, um momento de lazer, mas que isso não seja contínuo, né? Seja programado, né? Então, você tentar economizar de um lado para chegar nos seus objetivos, né? Então, é importante ter essa visualização. Então, poupar também é construir uma reserva de emergência, né? Ou seja, separar mensalmente uma parte do seu salário e guardá-los para solucionar imprevistos ou desejos com
algo que você queira comprar. Olha aí, né? Como compra de um carro, conserto de um carro, uma viagem, né? Então, o seu desejo também tem que ser atendido, né? Então, uma das melhores formas de conseguir poupar é definir objetivos e metas, como eu falei para vocês. Devemos criar objetivos na nossa caminhada. Esse objetivo é exatamente você estar poupando para chegar naquele alvo que você buscou, né? Então, qual o seu propósito de guardar dinheiro? Ah, eu vou guardar dinheiro por guardar, mas beleza, você tem que ter um propósito para você tentar chegar. É muito mais viável para você ter um propósito, você ter um objetivo para chegar. Como o meu caso lá atrás era comprar um veículo novo, né? Então, meu propósito era comprar um veículo novo. Então, eu tinha que economizar o máximo possível para chegar naquele meu propósito que eu estava ali, que eu defini logo no início da minha caminhada profissional. Certo? Então é muito mais fácil você conseguir chegar. Ah, professor, mas é complicado porque tem meu dia a dia, tem minhas despesas, eu gasto em casa, mas você tem, para você conseguir reservar, você precisa ter um bom controle financeiro do que você ganha e do que você gasta. Então, ou talvez finalmente tirar do papel o sonho da casa própria, o apartamento próprio, né? Então, pessoal, é você pontuar o que é necessário para você hoje. Ah, no meu caso, era um carro primeiramente, porque eu estava morando na casa do meu pai, eu não tinha pretensão naquele momento de casar, então o que é que eu buscava? Comprar um carro. Depois que eu consegui, que eu objetivei o carro, que eu fiz um planejamento, que minha renda estava adequada para pagar mensalmente o carro, eu fui buscar um outro ponto. O que, pessoal? Que eu falei para vocês. Meu segundo objetivo foi comprar um apartamento. Né? Um apartamento esse não para me morar, porque eu estava morando na casa do meu pai, tinha meu quarto, tinha alimentação ali, toda bancada, então eu não ia comprar um apartamento para me morar. Né? A intenção de comprar esse apartamento era para alugar, para me criar uma outra fonte de renda. Né? Então, olha só, eu saí em busca de um apartamento que eu pudesse, e uma parcela conseguisse adaptar à minha renda. Né? Então, como eu não tinha muito gasto na minha vida, né? Eu gastava com a prestação do consórcio, gastava com a parte aplicando, e a outra, eu disse, espera aí, esse aqui eu consigo me manter com minha roupa, minha despesas de higiene pessoal, algumas viagens que eu fazia, mas o meu foco ainda tinha um dinheiro de reserva, né? Então, o meu foco agora é comprar um apartamento. Então, o que foi que aconteceu? Com 1 ano e meio que eu estava pagando a prestação do consórcio, eu fiz a compra de um apartamento, né? E paguei mensalmente esse apartamento. Um financiamento de longo prazo, mas no momento certo eu consegui quitar esse apartamento com um bom desconto que o agente financeiro me deu na época, né? Então, meu primeiro objetivo era um carro, segundo era o apartamento, para exatamente eu locar esse apartamento e eu conseguir ter outra renda. Além do meu sacrifício mensal estar trabalhando ali, eu queria ter uma outra renda. O que é que aconteceu? Quando eu tirei esse apartamento, eu automaticamente aluguei. Então, olha só, o valor do aluguel que eu recebia já pagava a parcela do apartamento. Né? Ficava faltando pouca coisinha ali para me complementar. Né? Então, olha só a visão. Eu busquei algo que ele mesmo se pagou. Né? Ele mesmo começou a se pagar. Né? Então, chegou num certo momento que a pessoa ficou lá morando de aluguel, botei na imobiliária, para não ter dor de cabeça, botei na imobiliária, mensalmente caía na minha conta o aluguel, e eu só fazia o repasse para o pagamento da parcela daquele apartamento, né? E complementava uma diferençazinha pequena, né? Então, o apartamento praticamente ele estava se pagando, e era um patrimônio que estava sendo materializado na minha vida, né? Então, a questão é você fazer uma boa programação, criar propósito, como eu falei para você, qual é o seu propósito de guardar dinheiro? Você tem que ter um propósito para você conseguir atingir com mais facilidade. Sem dúvida, suas metas vão te ajudar a manter o foco, porque quando não há um propósito estabelecido, o trabalho de poupar acaba ficando cansativo e as pessoas tendem a gastar todas as economias e suas reservas, né, em qualquer momento. Então, é preciso ter esses objetivos, é preciso ter esse propósito. Por isso, defina bem seus propósitos. Olha só o que é que eu fiz, né, no início da minha caminhada. Olhar diariamente para a sua conta, para a sua mente pessoal,
vai fortalecer a sua disciplina e a constância e a força de vontade, né? Então, mensalmente ou diariamente, você olhando aqueles seus objetivos, vendo que está aumentando ali, que está crescendo aquilo ali vai te alimentar, o prazer de continuar fazendo aquela reserva. E você vai ter mais disciplina, você vai conseguir qualquer uma renda extra, você vai fazer um aporte extra, né? Isso vai lhe dar mais motivação para você continuar a fazer esses investimentos. Investir. Se você quiser ver o seu dinheiro aplicado para trazer rentabilidade, será preciso fazer o investimento, né? Mas para quem não sabe, investir é aplicar dinheiro em ativos, né, por meio de instituições financeiras, como bancos, corretoras, e receber rentabilidade pelo empréstimo do seu dinheiro, né? Então, basicamente, fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Então, pessoal, nós temos aí uma forma de estar economizando dinheiro, né? Você está ali mensalmente guardando com aquele propósito, com aquele objetivo, de lá na frente você utilizar daquele recurso que você tem para algo, né? Então é importante você estar economizando, guardando e criando, principalmente, acima de tudo, antes de iniciar, criando esse propósito para que você quer esse dinheiro lá na frente. Precisamos saber que existem várias modalidades diferentes de aplicação financeira, né? O termo poupança, perdão, temos a poupança, é uma das formas mais de investimento mais popular e tradicional. Como eu falei para vocês, eu comecei por ela, né? Lá na minha caminhada profissional lá, não é nem profissional, lá no ensino médio eu já tinha uma poupança, né? Então meu propósito era acumular dinheiro ali para conseguir atingir meus objetivos no momento certo, na hora certa. Então a poupança é o meio mais fácil. Depois que você começa com uma poupança, você já começa a visualizar, né, outras aplicações que possam te rentabilizar melhor, né? E aí eu sugiro, né, migrar da poupança para o Tesouro Direto, quando você for mais familiarizado com a questão de finanças. Migre da poupança para o Tesouro Direto. Ele pode lhe dar uma boa capitalização, uma segurança, que é um ativo que você está emprestando para o governo federal, né? Ele vai lhe dar uma segurança, e acima de tudo, você pode fazer uma aplicação a longo prazo, mas é uma aplicação que é corrigida pela Selic, né, que é a taxa básica de juros, e também ele vai acompanhar a inflação, né? Ele acompanha a inflação ali, se você não perde muito com o Tesouro Direto, né? E aí, o que é que você pode estar fazendo, né? O Tesouro Direto tem alguns títulos que ele te tem uma liquidez imediata. Você precisou daquele dinheiro ali, você vai lá e resgata esse dinheiro, e antes das 14 horas esse dinheiro está na sua conta, né? Então é importante você conhecer, mas antes de avançar, né, para letras de crédito, fundo de renda fixa, fundo de renda variável, que são as ações, ouro, títulos ligados ao câmbio, né, dólar, euro e outros fundos de investimentos imobiliários, você tem que saber sincronizar suas rendas e suas despesas, para exatamente migrar daquela questão de economia para poupar, né, guardar em algo, né? Mas para quem não tem esse hábito, comece pela poupança e aos poucos você vai diversificando sua carteira, buscando conhecer um pouco sobre Tesouro Direto, buscando conhecer um pouco sobre renda fixa, e por aí você vai crescendo, né? Como diz a história, você tem que ir devagar, né? Aos poucos você vai enchendo os potezinhos aí, no momento certo você vai chegando lá. Então, independente do seu perfil, o importante é começar a investir de acordo com suas realidades. Você só precisa ter disciplina, constância, foco e vontade de aprender. O que é disciplina? Você ter aquele foco. O meu foco é comprar aquele carro, o meu foco é montar o meu consultório odontológico lá no final do meu curso superior, e aí qual é o foco que eu tenho? Eu tenho que ter tantos mil lá no final do meu período, para que eu possa estar me alimentando mensalmente daquela renda, guardando mensalmente aquele valor, e lá na frente estar utilizando essa economia para comprar aquele objetivo que eu propus, né? Então, ter disciplina, a constância, o que é essa constância? Você está ali mensalmente, semanalmente, guardando aquele recurso, aplicando aquele recurso. Você não pode perder essa constância. A constância é manter aquela continuidade nas aplicações que você programou. O foco é saber que lá na frente alguém vai lhe esperar, o seu objetivo vai ser atingido, né? Então, o meu primeiro momento, como eu falei, o meu foco era o carro lá na frente. Então, eu sabia que com aquele carro ia facilitar a minha vida. Então, você tem que manter um foco do que você quer. Aprender educação financeira é essencial para o cidadão. É inegável
porque quando o tema educação financeira surge, em uma roda de conversa, muitos ainda torcem o nariz, né, se assustam, né? Porém, é fato de que controle, corte, privações, economia, poupar, ainda são palavras associadas constantemente às finanças, né? Esperamos que falar de educação financeira no futuro não seja um tabu entre as famílias. Pessoal, a gente tem aí essa dificuldade, né, essa relação de falar de finanças na família, né? Eu, particularmente, eu não tive essa dificuldade, porque meu pai, ele era do sistema financeiro, né? E aí eu já observava aquele dia a dia dele em casa, aquele controle, né? Aquele não gastar mais do que receber, e sempre tinha, anualmente a gente tinha uma viagem com toda a família, e ele sabia que se a gente gastasse com alguma saída, com alguma atividade que não estava programada ali, a gente ia deixar de usufruir daquelas viagens que ele se programava todo ano, né? Então, a gente tinha um objetivo, e esse objetivo era manter a família toda unida naquele propósito, né? Então, todos estudavam, todos tinham esse controle, e também não forçava muito o caixa, o bolso do papai, né? Para exatamente chegar no final, a gente ter aquela satisfação de estar viajando todo mundo junto. O importante é manter esse controle aí, né? E saber para onde é que nós vamos. Se existe algo que possa trazer independência financeira, segurança e emancipação para que as pessoas consigam viver para o que realmente importa, é o entendimento como o dinheiro funciona, né? Então é importante você, cidadão, saber como é que funciona esse dinheiro, né? Então todo mundo já ouviu falar nesse ditado, né? Que o dinheiro não aceita desaforo, né? Se você não souber utilizar, você vai acabar metendo o pé pelas mãos e criando ali uma bola de neve que a gente possa estar com dificuldade para dissolver essa bola de neve, né? Não se trata de uma tarefa simples, é verdade, mas também não é tão complicado assim. Basta você ter um controle, ter na mente o que você quer. E aí você vai começar a trabalhar esse controle financeiro. Alcançar a liberdade financeira tem mais a ver com comprometimento e tempo. Olha só aquela questão que eu falei para vocês lá no início do tempo, né? O comprometimento é você ter aquela disciplina de mensalmente, anualmente, você está conseguindo atingir o que você está buscando, aquelas metas, né? E o tempo, quanto mais cedo você fizer isso, mais o tempo vai trabalhar a seu favor, né? Então, ter esse cuidado com o dinheiro e dos investimentos é uma jornada, algo para se levar para a vida toda, né? Não é momentâneo, não é só na parte jovem, né? Você tem que levar isso para a sua vida toda. Mas, afinal, o que é educação financeira, né? Dizemos que ela nada mais é do que o conjunto de ações relacionadas a diminuir despesas, aumentar ganhos, investir e acumular riqueza, né? Um conjunto de fatores aí que vão facilitar a vida desse cidadão nessa caminhada, né, de atingir seus objetivos, seus alvos, e cada dia que passa, os seus desejos vão sendo alimentados e vai aumentando, né? Inicialmente, meu objetivo era ter um carro, comprar um apartamento, e logo depois surgiu outros objetivos, outras necessidades, e a gente vai se adaptando à nova realidade daquela mente naquele novo momento. Ao se inscrever neste curso, a escrever num curso, a ler um porte, a ler alguma revista sobre o assunto de educação financeira, isso vai lhe proporcionar mais informações, né? Mais dados sobre como é que você deve lidar, né? Então, adquirir um curso de educação financeira é importante, ler um livro de educação financeira é importante, controlar, né, ter esse controle financeiro é importante na sua vida. Pessoal, a ponta principal dessa organização começa você saber controlar a sua renda com suas despesas, né? A partir daí, você controlando isso aí, você consegue caminhar mais fácil com um bom planejamento, uma questão orçamentária. Ser financeiramente consciente pressupõe um entendimento de que o dinheiro não foi feito para gastar como muitos pensam, né? Então, a gente vê aí as perspectivas e os índices de pesquisas, né, que em torno aí, a cada 10 cidadãos, 7 cidadãos têm problema financeiro, não consegue pagar suas contas, né? 70% das famílias não conseguem pagar suas contas em dias. O que é que acontece, né? Na pandemia isso agravou bastante, mas é importante que esse cidadão, à medida que ele faz compromissos, ele tem que arcar com esses compromissos aí. Entenda, o dinheiro foi feito para trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro, certo? Então você tem que ter esse controle, tem que ter uma noção do que você quer. Neste sentido, a importância da educação financeira está juntamente na possibilidade de ensinar
o desenvolvimento de hábitos que tornarão mais possíveis suas futuras conquistas. A ausência de informações financeiras na vida da grande maioria dos brasileiros, que não tem uma relação saudável com o dinheiro, e extremamente, né, prejudicial, e leva ao escravismo e à dependência financeira, né? Então é importante ter esse controle, é importante sair dessa escravidão. Eu conheço pessoas que, quando chega no salário da conta, cai, exatamente só para pagar os juros do cartão ali ou do cheque especial e voltar a consumir o cheque especial ou voltar a consumir o juros do cartão, o rotativo do cartão, né? Então, ela criou um vício, está sempre se alimentando do cheque especial, né? No momento que cai o salário dele, o cheque especial tira os juros ali e ele continua consumindo o cheque especial dele, né? Ele nunca consegue estar positivo, né? Então, eu conheço pessoas que têm dificuldades financeiras bastante, né? A educação financeira para jovens e crianças é coisa séria em que em outros países uma matéria é ensinada semanalmente nas escolas, assim como estudo de língua estrangeira e geografia. Em nosso país, no entanto, ainda é pouco ensinado sobre como se deve lidar com o dinheiro. Pessoal, a educação financeira, como eu falei, é um negócio sério, né? A gente vê aí esses índices de 7, em cada 10, 7 pessoas não conseguir pagar a conta, muitas, 70% da sociedade está inadimplente. E olha só, desses 70% de pessoas que não conseguem pagar, dessas 7 pessoas que não conseguem pagar, em torno de 3 ou 4 gastaram acima da sua capacidade de pagamento. Elas não conseguem de forma alguma pagar suas contas. Olha só que gravidade, né? Praticamente a metade, 50% dessas 7 pessoas não consegue pagar de forma alguma o que deve. Isto é por quê? Porque não teve um controle e começou, né, a utilizar de vários meios para se endividar. Então, como eu falei para vocês, a educação financeira deve ser presente na vida das famílias, né, nas escolas, sendo um tema debatido desde a infância. Pessoal, isso na minha casa eu não tive problema. Isso é algo que foi debatido, né, pelo meu pai, pela minha mãe, e sempre isso veio no meu dia a dia, e isso veio sempre mostrando na minha cabeça que eu só conseguia alcançar algo se eu conseguisse ter esse controle financeiro, né? Então, o pontapé para iniciar uma longa jornada da caminhada para uma boa vida, né, financeira, digamos assim, é começar com 4 pontos básicos, né? Então, a gente vai falar para vocês uns exemplos de 4 pontos básicos para começar a quebrar essas algemas do endividamento, a quebrar essa perspectiva aí de inadimplente, né? Buscar reverter isso e buscar atingir seus objetivos, né? Primeiro ponto é libertar-se das dívidas, né? Você buscar fazer um levantamento do que você tem. Eu tenho aqui tanto de renda e tenho aqui tanto de dívidas. E começa a anotar. Professor, não sei mexer no Excel. Vai, pega uma folha de A4, começa a anotar. Eu estou devendo isso, devendo aquilo, isso, isso, isso. E no final passa a régua e soma tudo para ver quanto é que dá. Aí você vai ver quanto é suas despesas e vai ver quanto é que é a sua renda, né? Então é importante fazer isso. E olha só, um dos pontos principais é ter uma planilha para estar controlando. Eu digo uma planilha no Excel porque você já deixa filtros e fórmulas que vai estar ali somando e aquilo ali vai estar resolvendo bem mais fácil do que uma folha A4 para você anotar. Mas se você não tem uma afinidade com Excel, vai na folha A4, vai no caderninho, vai anotando. O importante é você não perder esse controle. E aí você pode estar buscando trocar uma dívida alta por uma dívida mais barata. Professor, o que é que significa isso? Como eu falei para vocês, eu tenho amigos que utilizam cheque especial, utilizam o limite do cartão de crédito para o seu dia a dia. Então, a minha sugestão para eles, que já foi dada, né, é trocar aquele cheque especial pelo um empréstimo consignado ou um empréstimo que os juros é bem menor do que o cheque especial, é bem menor do que o rotativo do cartão. Então é importante ele ter essa noção do que é altos juros altos e juros baixos. Então ele pegou o empréstimo, quitou a dívida lá com o cheque especial, pede para o gerente não ter mais cheque especial, ó, gerente, eu não quero mais cheque especial, corta o cheque especial aí, ou então reduz o cheque especial aí, para um limite emergencial, 500 mil reais, para que você não possa estar mexendo nele, e usa efetivamente o dinheiro, teu salário mensalmente para se manter, né? Você está alimentando no cheque especial juros para banco, você está alimentando o cartão de crédito juros para o banco, né? Então é ter esse controle aí. Segundo ponto é começar a poupar, né? Fazer aquela relação que nós falamos no início, né? Economizar de um lado para poupar do outro. Pessoal, pode começar, professor, eu posso começar com quanto? É 10%, 50% da minha renda? Depende, pessoal. Depende de cada um de vocês.
né? O que seria ideal era você gastar 50% da sua renda com despesas e os outros 50% você investir a longo prazo, viajar, se usufruir desses rendimentos, da sua renda também, né? Mas eu digo depende, por quê? Olha só, lá atrás, eu trabalhava e não tinha gasto na minha casa. Né? Então, se eu não tinha gasto, eu tinha 100% da minha renda praticamente disponível para mim. Né? Então, eu poderia poupar muito mais. Então, o que foi que aconteceu? Eu botei na minha mente que eu queria gastar a maior parte da minha renda comprando um carro, comprando um apartamento. E a outra parte eu comecei a poupar e guardar, porque eu não tinha gasto na minha casa. Eu não pagava água, não pagava energia, não pagava aluguel, não pagava alimentação. Né? Então, eu tinha, minha visão era o quê? Começar a juntar recursos para que lá na frente, quando eu saísse de casa, aí sim ia ter uma outra forma de poupar, né? E aí eu vou ter que eu tive que me reestruturar naquele outro momento quando eu saí de casa. Então, cada cidadão tem um ponto, cada cidadão tem um momento de vida. Então, cada caso é um caso. Então, tem gente que consegue poupar 50%, tem gente que consegue poupar mais de 50% da sua renda, mas tem gente que não consegue poupar 5% da sua renda, né? Então, cada caso é um caso. É preciso ser estudado, mas o importante é que comece. 5%, 10%, 15%, 20%, e aí vai começando devagarzinho e cria esse gosto, esse hábito. Todo dia tá olhando ali o que você está guardando, o que você está aplicando, olha, está rendendo isso, está melhorando isso, aquilo ali estimula você a continuar poupando, né? Se não dá para você investir o seu dinheiro, invista em capacitação, né, em buscar, né, um bom conhecimento, um futuro. Ah, professor, eu não consigo guardar dinheiro agora, eu estou muito preocupado. Então, faça um curso, pague um curso, compre material para leitura, e aí, à medida que você está comprando ali, está conhecendo novas informações, você vai estar migrando, né, esse seu investimento para outros tipos de financiamento, para outros tipos de renda, né? O terceiro ponto é fazer uma reserva de emergência, né? Pessoal, hoje essa reserva de emergência eu utilizo como uma reserva de oportunidades. Né? Reserva de oportunidade é aquele momento que você possa estar utilizando por uma eventualidade ou até mesmo utilizar aquele recurso em detrimento para algo que você possa estar se capitalizando mais. Né? Então, a reserva de emergência nada mais diz do que você guardar uma parte do seu dinheiro para que você possa estar utilizando no momento emergencial. Né? Praticamente a gente usa aí, né, em torno de 5, 6 meses da sua renda guardada e uma renda fixa que você possa estar captando ali, tendo liquidez imediata. Né? Então, a reserva de emergência ou reserva de oportunidade é algo que você, aconteceu alguma coisa, quebrou seu carro, ou problema de saúde, você vai lá e consegue tirar esse dinheiro para se manter ali durante aquela eventualidade. Né? E depois você volta a completar os 6 meses de renda naquela sua reserva de emergência e continua investindo lá no seu ideal. O quarto ponto, né, começar a trabalhar a forma de locação dos seus recursos de investimento. Né? O que é essa locação, professor? É buscar diversificar, poupar. Você já poupou, você vai buscar aplicar na poupança. Ah, professor, mas na poupança o juro é baixo. Procura um CDB, né, um CDB que te proporciona rentabilidade diária e que também tem uma liquidez. Olha só, a letra de crédito imobiliário ou letra de crédito do agronegócio são formas de você aplicar seu dinheiro que são isentas de imposto de renda e tem uma rentabilidade boa, né, acima da poupança durante o ano. Né? Então, você vai estar buscando conhecer, buscando estudo sobre cada um desses formatos. Pessoal, isso aqui eu sei hoje porque lá atrás eu comecei a estudar. Lá atrás eu estudei a forma de rendimento de capitalização da poupança, do CDB, do LCI, do LCA, do Tesouro Direto, né? Fundo de investimento imobiliário, compra de ações, venda de ações, né? Fundo de investimentos de bancos. Né? Então, isso aí, pessoal, não cai do céu. Você tem que pegar material para ler. Né? Ah, professor, mas é difícil. Não é difícil, pessoal. Eu tenho uma assinatura de uma revista, que essa revista eu pago R$19,90 durante 12 meses. Olha só, eu pago durante 12 meses e ela me dá 36 exemplares, né? É um exemplar por mês. Né? Então eu pago 12 meses de R$19,90 e tenho 36 exemplares, 3 anos recebendo essa revista. E todo mês é um tema diferente sobre a educação financeira, é um tema de investimento diferente, é um tema de endividamento, é um tema econômico. Né? Então, basta você procurar alguma revista. Hoje tem revista aqui online, tem acesso online no YouTube, tem inúmeros canais de pessoas que orientam, né? Orientações boas, né? Material bons, né? Tem alguns gurus aí
que criam fórmulas mágicas que eu não sei nem por onde é que começam essas fórmulas mágicas, né? Então eu vejo e assisto alguns, e como eu tenho um bom conhecimento na área e sou expert na área, eu começo a filtrar, porque eu percebo que ali ele está querendo vender a imagem dele, querendo vender um curso dele, né? Então eu prefiro não continuar assistindo, eu busco outras ferramentas para me aprimorar meu conhecimento, né? Então, o importante é você ter esse conhecimento aí e estudar, né? Ampliar. A importância da educação financeira está na capacidade que esse conhecimento traz ao possibilitar a criação de um patrimônio, né? Como eu falei para vocês, à medida que você começa a estudar, começa a conhecer, você vai começar a capitalizar isso lá na frente, para onde é que você quer mandar esse dinheiro e focar, né, o objetivo que você criou, né? Então, esses dividendos são lucros, né? Fazer o dinheiro, como eu falei lá atrás, trabalhar para você, né? Você está ali enquanto o dinheiro está sendo aplicado, enquanto está sendo rentabilizado, você está ali trabalhando para oxigenar o caixa. Mas lá na frente você precisa desacelerar e esse dinheiro tem que vir com mais facilidade. Então, a educação financeira é fundamental para que quem desejar conquistar o tão sonhado independência financeira, né? Então, a independência financeira está atrelada a um bom conhecimento sobre a educação financeira. Vamos lá. Vale destacar que esse não é um processo rápido. Quem deseja alcançar grandes objetivos deve ter paciência e disciplina. Pessoal, uma outra palavra, né, que eu gosto sempre de utilizar é paciência, né? Além da disciplina, além da constância, além do tempo, é a questão da paciência. Muitas das vezes você vai ser atentado a gastar, querer gastar com isso, viajar para aquilo, mas você tem que ter paciência para chegar aos seus objetivos, né? É uma outra palavra que é muito importante quando se fala em educação financeira, é você ter paciência com o que você quer. Se você for atrás de um financiamento, os juros é lá orbitante, né? Então, se você começa a pagar devagarzinho, guardar, perdão, esse dinheiro um pouquinho, e aí quando chegar a um certo momento, você passou de 50% do bem, aí você vai ver como muda completamente a casa, né? Se você conseguir, um exemplo, eu quero comprar um carro de 60 mil. Se você for financiar 60 mil, os juros é altíssimo. Mas se você chegar com 30.001 reais, passar de 50% você dando entrada do veículo, você vai ver a taxa de juros caindo pela metade, né? Então, se você chegar lá com 30.001 reais, eu digo isso em um, pessoal, porque se vocês têm que passar da barreira dos 50% do veículo. Passou da barreira de 50% de um bem, vocês vão observar que os juros caem pela metade. Isso por quê? Porque o cara que está te vendendo, o banco que está te emprestando, ele está percebendo que você tem boa fé. Você está querendo pegar só 50% ou menos disso para complementar a compra daquele bem. E ele tem certeza que, assim, do que vai acontecer ali, você não vai deixar de pagar, porque você já aplicou 50% do seu dinheiro ali naquele bem, né? Então, muitas das vezes, o banco tem um risco maior de receber quem financia 100%, quem financia 90% ou 80% de um bem. Mas quando você financia menos de 50%, o banco tem uma garantia praticamente ali. Diz, não, se ele me deu mais de 50% de entrada aqui, os juros vai cair pela metade. Quanto mais alto o risco, maior os juros. Quanto menor o risco, menor os juros. Isso é sistêmico, pessoal. Maior o financiamento, maior os juros. Menor o financiamento, menor os juros. Né? O risco é menor de você adimplir. Então é importante que você tenha essa noção aí, né? Com aplicações mensais ao longo do tempo, as metas financeiras de hoje podem se tornar realizadas no futuro, né? Realidade no futuro. Então é importante que você comece imediatamente ou o mais rápido possível poupar, né? Então criar esse hábito de poupar aí. Pessoal, nós estamos avançando aqui, né? Vamos lá devagarzinho que a gente vai conseguir chegar. Então, o outro passo, como eu falei para vocês, é você sair do vermelho, né? Sair urgentemente do vermelho, fazer essa projeção do que você está gastando, aplicar uma parte e começar a pagar as contas com juros mais altos. É importante você sair do vermelho e utilizar, né, a questão azul. Bote isso como meta. Bote isso em papelzinho na sua parede, no local de trabalho, ao abrir seu computador de manhã, ao abrir sua carteira, a sua meta é você sair do vermelho e ficar azul. Criar isso como hábito e como persistência para você sair, né? Então, por onde começar a organizar as finanças, né? Primeiro passo, como eu falei para vocês, é fazer um levantamento de quanto tempo para que você esteja devendo, né? Você fazer um levantamento do que você está devendo e quanto tempo que você vai conseguir sair disso, né? Nessa lista deve entrar todos os seus débitos, incluindo despesas pequenas, grandes, bancárias, financiamento, faça uma relação. Isso, foque nisso, ó, esses com juros mais altos eu vou começar a cortar.
Professor, eu tenho várias continhas pequenininhas. Pois deleta logo essas contas pequenininhas e vai começar enxugando isso para te dar um oxigênio. Para você chegar lá na frente, economizou e tentar negociar essa dívida mais alta que você está com juros mais altos. É importante até renegociar, diminuir os juros. Né? Olha só, durante a pandemia nós tivemos aí uma redução da taxa Selic para 2%. Vou dar um exemplozinho básico. Eu orientei algumas pessoas que fizeram financiamento imobiliário lá com a taxa Selic era 16, 14,65%, né, ao ano, né, e a taxa Selic estava muito alta e os juros naquela época muito altos. Quando chegou agora, na pandemia, no ano de 2020, né, a taxa Selic foi para 2%. Então, quem tinha financiamento bancário, eu orientei fazer um refinanciamento. O banco quitava a dívida e entrava uma nova dívida com juros mais baixos, né, com juros de 2%. Né? Olha só o tanto. Eu tive clientes que me agradeceram porque reduziram 18, 26 mil reais no seu financiamento imobiliário. Ele trocou uma dívida que ele tinha feito lá atrás, em 2015, 2016, com juros de 14,65%, e aí ele conseguiu trocar por um juro de 2%, né, quando houve a redução da taxa Selic. A taxa Selic ele é o termômetro ali dos juros bancários brasileiros. Né? Então, o segundo passo, né, com as dívidas relacionadas, faça uma análise sobre as suas fontes de renda, né, como é que você deve fazer para quitar isso. Né? Terceiro passo, verificar o que deve ser cortado do seu orçamento, qual gasto está exagerado, né, para tentar diminuir ou eliminar ele, para tentar conseguir conciliar despesas. Né? Quarto passo, na sequência, priorize o pagamento das dívidas mais altas e que cobram mais juros elevados, né? Como eu falei para vocês. Caso haja endividamento no cheque especial ou cartão de crédito, tenta sanar esses, porque tem um juros bem alto, né? E pode te levar a isso uma bola de neve. Um exemplo que eu já dei de um amigo, né? Que ele utiliza o cheque especial como se fosse um complemento de renda. E todo mês, ao cair o dinheiro do salário dele na conta dele, ele tampa o cheque especial, o banco tira os juros e ele começa a consumir o cheque especial novamente. Né? Então, o cheque especial na vida dele virou hábito. Né? E ele todo mês paga juros e aquilo ali ele vai, para ele é normal. Né? Então, para ele, né? Então, mas para as grandes maioria das pessoas, o pagar juros não é normal. Né? Então, fica algumas dicas aí para que a gente possa estar tirando, né, a nossa faixa vermelha entrando para a faixa azul. Troque dívidas com juros altos por dívidas com juros baixos, né? Tipo cartão de crédito, como eu falei. É importante renegociar os débitos com seus credores, como eu dei o exemplo agora do financiamento imobiliário. Estude seus gastos e faça uma proposta de pagamento que esteja dentro do seu acordo e suas possibilidades ali. Caso o pagamento seja à vista, negocie um bom desconto. Né? Então, são algumas habilidades que você deva ter na hora de fechar um negócio. Né? Analise a sua situação, a autoanálise de uma situação financeira e é uma lição número 1, né? Então você tem que analisar ali, sentar, verificar o que é principal, o que é que você pode, o que é que você não pode. Controle dos seus gastos, né? Muitas pessoas o salário acaba antes do mês, né? Então, muitas das vezes eu já vi colegas falando, né? Rapaz, o mês está aqui com 15 dias e meu salário acabou com os 15 dias no primeiro dia, né? Então, eu tenho muito mês para pouco salário, né? Tente controlar isso, né? Corte despesas supérfluas, né? Acompanhados os gastos com cuidado, você vai descobrir que vai ter dinheiro que está sendo saindo do seu orçamento desnecessário. Então, você tem que ter esse controle aí, né? E invista suas economias. Após ter o conhecimento, controlar e cortar os gastos, o passo seguinte é fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para você, né? Então é hora de investir, crie o hábito de poupar dinheiro, planeje metas financeiras, a educação financeira, né? E dentre outras ferramentas que você pode estar ali se utilizando. Pessoal, alguns analistas, a gente até comentou com vocês isso, alguns analistas, né, eles falam sobre a forma de você dividir a sua renda, né? 50%, 35% e 15%, né? Então, eu até dei alguns exemplos. Você pega 50% do seu orçamento para seus gastos dia a dia, seus gastos mensal. Os outros 35% você pode estar utilizando para manter o seu estilo de vida, né? Comprando roupa ou fazendo programação para viagem, né? O pagamento de dívida. O importante é que fique pelo menos 15% da sua renda mensal para você investir. Se você puder aumentar, aqui é o básico, né? Se você puder aumentar de 15 para inverter aí, né? Se aplicar 35% da sua renda mensal é maravilha. E manter 15% para você acumular para uma viagem ou para compra de roupa, alguma coisa que você queira, um estudo, um conhecimento a mais. Né? O importante é você conseguir planejar quanto. Professor, mas eu não consigo reservar nem 5%, mas comece enxugando as despesas.
Comece enxugando as despesas para depois você começar a avançar nesse processo, né? Então, a gente chama de pote, né? Tem um pote de 50%, de 35% e 15%. 50% é você manter um orçamento ali das suas despesas, do orçamento de casa, dentro desses 50% da sua renda. Os outros 35% você vai fazer, né, programações aí de estudo, compra de material para leitura, né, viagem, roupa, e os outros 15% deve ser guardado para investir. Né? E assim, se você puder, como eu falei agora há pouco, inverter, é uma maravilha. Mas começando com 15% já é muito bom e já começa maravilhosamente bem. Tem pessoas que não conseguem nem com 5%, né? 15% já é um bom avanço. Seguindo esse passo e com as contas novamente no azul, é primordial que você não repita os erros, né? Os seus velhos hábitos e erros de endividamento. Então, conseguiu liquidar essas dívidas, você vai começar a trabalhar com algo diferente. Eu conheço pessoas que começaram a fazer, fizeram um empréstimo para tampar um cheque especial, fizeram um empréstimo para tampar um cartão de crédito. Isso aí é viável porque o juro do cartão de crédito, o juro do empréstimo é muito mais alto. Mas só que foi o que aconteceu. Ele pegou o empréstimo do banco para quitar o cheque especial. Beleza. Aí ele deixou o cheque especial aberto. À medida que ele estava com sede, ele começou a utilizar o cheque especial novamente. Né? Então ele ficou com a prestação do financiamento mais a do cheque especial. Né? Então, no lugar de uma dívida, ele ficou com duas. Né? Porque ele não pediu para diminuir o limite do cheque especial dele ou continuou com o cheque especial dele, né? Então, o interessante é você quitar e não utilizar aquele recurso. E você transformar aquela dívida, né, em algo positivo, né? Ah, eu vou quitar meu cheque especial, vou pedir para cancelar o cheque especial e vou começar a fazer uma reserva para quando eu precisar de uma eventualidade eu ter esse dinheiro reservado lá numa conta que tem uma liquidez imediata, né? Então é você não errar e não repetir os erros, né? Mude os comportamentos prejudiciais, como comprar por impulso e falta de planejamento, né? Começou, é uma questão grandiosa, gratificante quando você começa a fazer isso, pessoal. O perfil financeiro é um conjunto de características que cada pessoa possui, né, ao lidar com seus propósitos, né? Então, cada pessoa tem um perfil, tem uma forma financeira de agir, né? Tem alguns que são moderados, tem uns que são arrojados, né? Tem uns que são preocupados ali. Então, cada pessoa tem um perfil diferente, né? Então, qual é o perfil ideal, professor? É você não ser devedor. Primeiro é isso. É você não ser devedor. Sair de devedor para poupador, investidor. Agora, se você for para o investidor, você pode ser agressivo, pode ser moderado, vai depender do seu perfil. Mas o importante é você sair, riscar essa questão de devedor. Né? Então, existem pessoas conservadoras, né? Outras mais ousadas, algumas mais que gostam de gastar, outras, né, têm a parte de economia mais, tem a facilidade de lidar com a parte de finanças, né? Conhecer o seu perfil financeiro é um item fundamental para que possa buscar organizar suas finanças pessoais. Muitas pessoas seguem sem saber se estão enquadradas como devedor ou poupadores, né? Então é importante você ter essa noção aí e sair desse nível de endividamento. Cada pessoa tem um perfil diferente, mas existem características comuns. Resumidamente, eu coloquei aí para vocês esses 5 aspectos, né, o perfil, digamos assim, do perfil financeiro. Né? O primeiro é o devedor, o outro é o gastador, o outro é o desligado, que vai embora dinheiro ali sem saber para onde é que está indo, e tem um poupador e tem aquele que faz o investimento. Né? Então é importante ter essa noção qual é o seu perfil. Professor, como é que eu sei disso, professor? Você faça primeiro aquela planilha, vê suas despesas, e aí você vai verificar se tem condições de sair de devedor, se você é devedor, se você está do lado de gastador. Quando você vai para um banco, quando você vai para uma financeira, eles têm um perfil que você vai traçar. Né? Quando você se habilita na parte financeira, você vai buscar lá umas perguntas a responder para esse banco e ele vai te dizer se você é um investidor agressivo, moderado, né? E ele vai estar lhe dando lá um passo a passo. Então é importante você descobrir qual é o seu perfil inicialmente. Como saber seu perfil? Para conseguir melhorar o seu perfil financeiro, primeiramente você precisa saber qual é ele, né? No fim das contas, seu perfil representa a sua relação com o dinheiro. É fundamental que você não se engane e preste atenção nas próprias características. Nessas horas, observar os registros dos gastos, como eu falei para vocês, na planilha do Excel ou no papel A4. Nessas horas, observar os registros de gastos vamos lá, os registros de gasto, como na conta corrente, cartão de crédito, dentre outras formas de gasto, né? Ele vai ter lá um teste de como é
o seu perfil, né? Criar esse perfil é importante para você saber para onde é que você deve caminhar. O desafio do cidadão brasileiro em economizar dinheiro envolve fazê-lo sobrar até o final do mês, como eu falei para vocês, né? Tem gente que o mês financeiramente acaba logo no início, né? E logo e fica o restante do mês muito grande para manter as despesas, né? Tem gente que ao receber o salário acaba logo o salário ali no dia do pagamento e o restante do mês, como é que consegue, né? Então, o desafio do cidadão brasileiro em economizar dinheiro envolve fazê-lo sobrar até o fim do mês, algo que muita gente não consegue. O descontrole financeiro é uma das piores situações que uma pessoa pode enfrentar em suas finanças pessoais. Dívidas se acumulam, credores batendo na porta ou ligando bastante, né? Ações judiciais não cabem mais, né? Então é você ter isso o ideal para sair dessa linha de devedor, para ir buscar uma parte de estar acumulando recursos, né? De poupador. Essas são apenas algumas situações complicadas que envolvem o dia a dia, né? Das pessoas e esse assunto de finanças. E aí, pessoal, segue algumas dicas que eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem se utilizar aí da melhor forma possível, né? Então, antes de decidir, analise suas contas e despesas e tenha certeza de que você pode pagar as parcelas, né? Elas não devem comprometer mais do que 30% da sua renda, né, do seu salário líquido. Então, eu vou fazer um endividamento aqui, vou fazer uma compra de uma geladeira. A parcela, né, já que eu não posso pagar à vista, eu vou pagar parcelado. Mas essa parcela não pode estar consumindo mais do que 30% da sua renda líquida, né? Porque é um limite ali aceitável. Mais do que isso aí, você vai sofrer dificuldades ou vai deixar de pagar alguma coisa para pagar a parcela da geladeira. Busque informações sobre diversas opções de crédito, né? Para escolher a mais adequada do seu perfil, a melhor, menos juros para você pagar. Esclareça todas as suas dúvidas e só decida quando assinar o contrato, quando tiver definitivamente repleto de conhecimento e consciente do que vai estar fazendo, né? Então tenha esse cuidado aí para não assinar algo que você não vai poder cumprir lá na frente. Leia o contrato com atenção. Nele estão todas as condições de operações, incluindo os direitos, obrigações do credor, do devedor, né? Devem constar no contrato detalhes da operação a ser contratada, qual o valor do crédito, prazo, data, taxa de juros, parcelas, tarifas, impostos, seguro se tem. Esse custo efetivo total é importante, que é o montante, o percentual que vai, anual, que aquele contrato que você vai assinar vai lhe trazer. Então, é observar sempre isso, ter esse cuidado de não estar se endividando para tampar uma outra dívida que você considera-se alta e você vai se endividar mais ainda num contrato. Observar lá, como eu falei para vocês no início da nossa aula, né, da nossa live, é trocar uma dívida alta por uma dívida baixa. Crédito responsável. Ao buscar um crédito, é importante fazer um bom planejamento e agir com responsabilidade para evitar problemas, né, de inadimplência. Né, ter todo um cuidado, como a gente falou para agora, né, ter cuidado com taxa, com prazo, com valor, né, com as taxas que você vai estar pagando. Saúde e equilíbrio financeiro. Né, como mudar o descontrole financeiro? Né? Primeiramente, é identificar esses sinais aí de perfil gastador. Né? Então, você tem que ter esse sinal de saber se você tem que estar naquele perfil de gastador, desligado, né? Criar esse perfil, saber qual é o seu perfil para você começar a trabalhar esse perfil. Dependendo do caso, será necessário, além de um educador financeiro, né, buscar uma educação financeira, um educador financeiro para lhe orientar, buscar uma ajuda de um psicólogo para lhe orientar como você deve fazer. Uma vez identificados os sintomas, o primeiro passo é começar a mudá-lo. Isso consiste em parar de agir compulsivamente nos gastos, né? Ter esse controle de saber qual é o seu perfil e se precisar de uma assistência, de um técnico, de um profissional, buscar, sem medo, sem questionamento. Eu conheço e faço orientações de pessoas, como professor universitário, como professor do ensino médio, eu faço orientação financeira para amigos, servidores públicos, né, federal. Eu tenho pessoas que eu faço orientações que são servidores públicos federal, que têm uma renda bem acima do padrão da sociedade e que eles não conseguem manter as despesas e estão como devedores, né? Então, eles têm um hábito de gastar mais do que tem a renda, né? Então, eles gastam compulsivamente e aí chega no final do mês, chega no final do ano, ele não sabe o que fazer. E aí eu, nas minhas aulas ou em algumas informações que eu passei no meu Instagram,
eu comecei a dar orientações, e aí ele me procurou um amigo, né, Dojlan, rapaz, como é que eu faço para conseguir resolver isso? Aí eu comecei a sentar com ele, e o primeiro ponto foi fazer aquela planilha com ele, né, eu sentei com ele, e aí eu pedi para ele ser sincero comigo, né, abri uma pasta no Excel e comecei a anotar ponto a ponto, ponto a ponto, e aí a gente verificou o que é que ele tinha de despesa mensal e o que é que ele tinha de dívidas a longo prazo, né, e aí a gente conseguiu enxugar, tirei juros altíssimos, trocamos por juros mais baixos, e ele hoje consegue viver dentro daquela organização e ainda consegue, dentro daquela organização financeira da vida dele, ainda consegue poupar mensalmente, né, com o objetivo que ele tem. Comece a cortar as compras por impulso, né, quando vier o desejo de comprar algo, pense, eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu preciso realmente disso? Eu tenho capacidade para pagar essas prestações? Vou me endividar mais? Pessoal, é importante você ter essa noção se você necessariamente está precisando daquele produto ou daquele serviço. Né? Se eu vou me endividar, se eu vou acumular bugiganga na minha casa, né? E aí eu vou comprar por impulso, lá na frente eu vou ter que vender, né, para tentar pagar o que eu estou endividado. Né? Então tem que ter esse controle aí. Evitar o impulso no consumo é um fator chave para começar a organizar a vida financeira. Então, pessoal, ter esse controle vai lhe proporcionar aí, né, um ganho, né? Reduzir o consumo, começando com a reavaliação dos seus gastos supérfluos, né? Então, ter esse controle aí, ter essa relação bem aproximada de despesa e de renda para evitar qualquer transtorno. Faça compra com dinheiro, evite a compra no crédito, né? Um outro ponto importante, né? Muitas das vezes você tem o dinheiro ali, mas você quer comprar no crédito, você quer comprar para pagar depois, né? Então você tem que ver se efetivamente compensa ou não comprar no crédito. Se você tiver dinheiro para comprar logo ali e se livrar daquela dívida ali, compra que você lá na frente você está acumulando vantagem, né? Então efetivamente compre no dinheiro e evite comprar no crédito, porque lá na frente se você não souber utilizar a função crédito do seu cartão de crédito, você vai se endividar e você vai criar uma bola de neve. Tenha controle sobre as despesas, não abra e-mails, mensagens de ofertas, né? No WhatsApp volta e meia, chega propaganda de promoção A, de promoção B, no Instagram só o que tem de promoção e influenciadores digitais oferecendo isso e oferecendo aquilo, né? Então tem que ter esse cuidado aí. Pense no longo prazo, né? Eu vou evitar consumir agora para uma satisfação minha no futuro. Né? Busque novas fontes de renda. Pessoal, é um outro ponto importante. Além de você economizar, como eu falei para vocês, além de você poupar, buscar investir, né, é importante você buscar outra fonte de renda. Pessoal, eu conheço pessoas que são satisfeitas só com a renda, com o salário mínimo, com o salário e meio, né? E ela poderia avançar, ela tem horas livres, né? E poderia buscar outras atividades para complementar. Pessoal, eu particularmente eu não paro. De segunda a domingo até meio-dia eu estou na ativa, né? Então eu não paro. Eu logo verifiquei, né, na minha caminhada profissional, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, ou sábado até meio-dia, né? Então eu busquei espaços que estavam ociosos, digamos assim, no meu dia a dia para complementar a renda, né? E aí eu busquei outras atividades, né? Eu busquei fazer um agenciamento entre venda de seguros, né? Eu faço vendas de seguro, eu sou corretor de imóveis, né? Eu tenho amigos que são empresários no ramo imobiliário, que quando estão precisando de um auxílio, né, de um profissional lá para vender no lançamento, me chamam. Né? Eu tenho 4, 5 amigos que são empresários de imobiliárias e quando tem lançamento de um prédio, quando tem lançamento de um residencial, eles me chamam para me atuar ali. E ali eu trabalho 2, 3 finais de semana e ali eu ganho vendendo apartamentos e ganho, né, minhas comissões que eu vendo. Aquilo ali é uma outra forma de estar oxigenando minha renda também. Né? E dentre outras atividades que eu faço. O importante é você buscar dentro da sua ociosidade ali, né, no momento que você está parado, outra fonte de renda para tentar aumentar o seu capital mais rápido. Buscar isso vai te proporcionar antecipar os teus objetivos. Então, não esqueça essa última aí, busque novas fontes de renda. Pessoal, eu coloquei aí para vocês, não sei se dá para vocês visualizarem bem, mas eu coloquei para vocês aí uma tabela, né, do que você pode fazer com o dinheiro trabalhando a seu favor. Né? Então, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live de hoje, falando da educação financeira.
E eu coloco para vocês aí algumas, são as 6 tabelinhas que vai mostrar o que é a ação do juro composto a longo prazo, né? Então, se você mensalmente reservar R$ 200 da sua renda e aplicar numa poupança, que a poupança hoje dá 0,5 mensal, né? Ao final de 12 meses, você aplicando R$ 200 mensal, você vai ter R$ 2.467,11, com juros de 0,5. Ao final de 30 anos, 360 meses, você vai ter R$ 200.903. Olha só, ao final de 360 meses, com juros de 0,5, você vai ter R$ 200.000. Imagine só você chegando, você aí com 15 anos, com 18 anos, né? Você 18 anos aí, você vai passar 30 anos acumulando R$ 200 aí. Você vai chegar com 48 anos com saldo na sua conta poupança de R$ 200.000, né? Pessoal, não é todo mundo que tem um saldo desse na conta, não. Isso se você aplicar por R$ 200. Se você aplicar R$ 300 com juros da mesmo juro da poupança, eu estou dando o exemplo do juro da poupança, mas tem outros investimentos aí com juros de 0,7, 0,8, 1%, 1,2% por mês, né? Eu só o exemplo básico da poupança, né? Você pagando R$ 300 mensal na poupança, você aplicando todo mês R$ 300, ao final de 12 meses dá 3.700. E você aplicando isso durante 20 anos, 240 meses, você vai ter R$ 138.000, né? Olha só, ao final de 36 meses, ao final de 360 meses, que são 30 anos, você vai ter R$ 301.000, você aplicando R$ 300 mensalmente na poupança. Olha só a ação, né, do juro composto. O que é que o juro composto te facilita aí? Né? Vamos para esse outro slide aqui. R$ 400 no mesmo juros da poupança, né? Ao final de 30 anos, você vai ter R$ 401.000, né? Olha só, você começando com 18 anos, investindo R$ 400 na poupança, ao final de 30 anos, você vai estar com 48 anos de idade, com um saldo de R$ 401.000. Pessoal, olha só, o salário hoje é 1.221, né? O salário mínimo hoje ele estava 1.100 e ele foi corrigido por 10%, ele está por 1.210, perdão, não é 1.221, não, 1.210, né? Então, 1.210, R$ 400, eu vou ter aí praticamente, né, 33% do salário mínimo. Se eu conseguir guardar 33% do salário mínimo, 33%, que dá em torno aí de R$ 400, 33%. É praticamente aí um terço do salário mínimo. Se eu conseguir guardar um terço do salário mínimo, eu consigo ter ao final, né, de 36 meses, que são 3 anos, R$ 401.000. Pessoal, é um bom valor. Para quem chegar com 48 anos de idade, antes dos R$ 50.000, antes dos 50 anos de idade, você vai chegar com R$ 401.000 na conta. Né? Se você vier aplicar R$ 500 com o juro da poupança, você vai ter ao final de 30 anos, né, R$ 502.000. Olha só o tanto desse dinheiro, né, que você vai estar economizando mensalmente para um objetivo lá na frente. Pessoal, e aqui eu coloquei R$ 500 aplicado a juros de 0,6%. Né? Ao final de 30 anos, você vai ter R$ 634.000. Né? Olha só. R$ 500 mensalmente com a taxa de juros de 0,6. Se eu aplicar R$ 500 com a taxa de 0,7 ao mês, né, eu vou ter quanto aí, pessoal, né, ao final de 30 anos? R$ 808.000. R$ 500 durante 30 anos eu aplicando com a taxa de 0,7. Aí você me pergunta, professor, onde é que eu consigo uma taxa de 0,7? Tem aplicações que te possibilitam rentabilidade de 0,7. Então, precisa você fazer leitura, precisa saber onde é que tem essas aplicações para você fazer esses aportes financeiros. Né? O importante é você ter disciplina. Eu estou mostrando para vocês, até o slide passado, uma aplicação tradicional da poupança. Você, depois que você está ambientado com a poupança, depois que você está já com conhecimento já bem aprimorado sobre o assunto, você busca aprimorar seus investimentos em outras áreas, né? em outros tipos de investimento. Olha aí, R$ 1.000 aplicado com 0,5% ao mês, né? Ao final de 30 anos, eu vou ter R$ 1.004.000
R$ 4.000, né? R$ 1.004.515. Se eu aplicar mensalmente R$ 1.000, é uma taxa de juros de 0,5%. Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês do lado da esquerda é o juro da poupança. Se vocês for pegar o outro investimento, é um investimento lá mais alto. Olha, R$ 1.000 com juro de 0,6%. Né? Eu tenho R$ 1.269.000. Pessoal, aí eu estou mostrando para vocês o efeito do juro composto quando você tem disciplina. Se você tem disciplina, uma boa organização financeira na sua vida, um bom planejamento da sua vida, o que é R$ 300, o que é R$ 200. Eu mostrei para vocês R$ 200, investimento a partir de R$ 200. Olha aí, R$ 200 com o juro da poupança. Ao final de 30 anos, você vai ter R$ 200.000 guardado. Né? Poucos brasileiros chegam à idade de 48 anos ou 50 anos com saldo numa conta de R$ 200.000. Pouquíssimos brasileiros. Né? Então, se você criar esse hábito e ter essa disciplina de estar acumulando, né, recurso mensalmente, você lá na frente vai conseguir atingir seus objetivos. Aí você diz, professor, mas é 30 anos, eu começando com 20 anos, com 30 dá 50, olha só com 50 anos que eu vou ter R$ 200.000. Pessoal, aqui é a parte que você está aplicando. Olha só, você guardando R$ 200, olha só, R$ 200, R$ 200, R$ 200 é 16% do salário mínimo atual. O que é R$ 200? 16% do salário mínimo atual. Você pega 16% do salário mínimo atual e guarda. E bota na sua cabeça que você só vai usar os outros 85%, 84% da sua renda. E aí você, se 84% da sua renda, você vai fazer as compras, você vai manter sua casa, você vai manter o desejo de comprar o carro, o desejo de estudar, e isso nos finais de semana vai aumentando a sua renda, vai oxigenando aí com outras atividades econômicas, como eu falei agora há pouco. É importante não esquecer essas novas fontes de renda, certo? Então eu coloquei para vocês aí alguns exemplos do que pode estar o juros composto facilitando na vida de vocês, tá bom? Pessoal, e eu acho que eu coloquei mais aqui de 1.000, né, de 0,5, 0,6%, né, tá aí, R$ 1.000 por mês em juros de 0,6 durante 30 anos dá 1.200.000 e praticamente R$ 1.270.000, né? Então, olha só, R$ 1.000, né? Professor, mas R$ 1.000 é muito dinheiro. Eu concordo, é muito dinheiro. Mas se você começar com 200, você pode, à medida que você está avançando na sua renda, né, trabalhando mais, ganhando mais, você pode fazer aportes, né? Você pode fazer mensalmente um acúmulo de R$ 200. E aí você fez uma atividade extra, final do ano, chegou o 13º, não é obrigado você guardar o 13º todo, não, guarda 50% do 13º e aplica, né? Olha só, tu vai oxigenando mais, né? Professor, final de semana eu estou orientando aqui minha vizinha, o filho dela está com dificuldade de estudar, eu vou lá, aí eu ganho R$ 200, 250 ali para ensinar o filho da minha vizinha, né? Então eu vou buscar diversificar minha renda ali para tentar, no momento que eu conseguir uma renda extra, eu coloco no meu fundo lá de investimento, né? Então é importante você ter essa visão. Um bom planejamento financeiro vai te proporcionar isso, esses ganhos aí que a gente apresentou. Pessoal, no mais eu vou finalizar com um pensamento aqui, tá bom? Manter a disciplina financeira não é, portanto, uma tarefa fácil, como a gente viu até agora, né? É um crescimento diário. Exige, sim, bastante resignação e compromisso. Disciplina, né? Você vai negar algumas saídas, você vai deixar de estar se divertindo num certo momento, mas objetivando o ideal lá na sua frente, né? No entanto, quando ele é alcançado, isso certamente nos trará uma vida mais tranquila e sólida, pense nisso, né? Então, pessoal, ter uma boa qualidade de vida, ter uma boa desempenho financeiro nas nossas vidas é importante para a gente ter uma saúde adequada, para que a gente possa estar caminhando e avançando nos nossos ideais, tá bom? Então fica aí o nosso desejo de muito obrigado por estarem aqui acompanhando. Desejo a todos os alunos da Rede Unirb, né, um ótimo semestre letivo 2022.1. Quem desejar falar comigo, eu sou o professor Dorgilan, eu sou formado em economia, sou perito judicial, né? Então, nós estamos aqui somando, né? Logo no início, eu coloquei aí o nosso contato telefônico, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo, né? Que a gente possa estar orientando. A gente tem aí alguns colegas, tem meu telefone, alguns alunos, né? Então, eu desejo a vocês aí um ótimo semestre. Qualquer dificuldade que vocês tenham na caminhada de vocês, vocês podem estar nos chamando. Eu
sou professor da disciplina de economia, da disciplina de mercadológica, né? Administração mercadológica 1, administração mercadológica 2, e nós estamos aqui exatamente para auxiliar vocês na caminhada de vocês, tá bom? Qualquer dificuldade que vocês tenham, podem estar em contato comigo, que a gente sempre vai estar aqui auxiliando, tá? Entre em contato com os coordenadores de vocês, caso queira, entre em contato aí com alguns alunos que já foram nossos alunos aqui, e a gente sempre vai estar ajudando, né, a caminhada aí profissional de vocês. Como eu falei mais uma vez, desejo um ótimo semestre para todos. Qualquer dificuldade que vocês tenham, possam estar entrando em contato comigo, que eu fico sempre à disposição. Sou um professor que qualquer hora eu estou aqui para ajudar e para complementar no conhecimento de vocês. Pessoal, olha aí meu telefone, meu e-mail aí, né? Meu e-mail institucional é dorgilan.cruz@unirb.edu.br e meu telefone é o 869-9422-1085. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo que eu vou estar orientando, tá bom? Nosso muito obrigado e desejo de sucesso na caminhada profissional de vocês, meus amigos. Tudo de bom.